aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Informativo Mundial das Missões. O meu nome é Pedro e bora lá! Informativo Mundial das Missões. Teste bíblico. John Woo tem 12 anos e ele não vem de uma família cristã. Mas ele tinha um desejo muito grande de estudar numa escola adventista lá em Seul, na Coreia do Sul. Aquela escola era muito respeitada e muitas crianças também queriam estudar lá. Mas, para entrar, tinham que fazer um teste de admissão. Aquele teste incluía muitas coisas que John Woo sabia e que era craque. Naquele teste havia matemática, ciências, história, essas coisas. Mas também tinha uma matéria que John Woo não sabia. Ele não sabia nada. Essa matéria era de religião. Para entrar na escola adventista lá de Seul, as crianças haviam que fazer um teste que incluía a matéria de religião. Aquele que era o problema que John Woo tentava enfrentar. John Woo não sabia nada sobre religião. Ele não ia na igreja e ele não sabia nada sobre Deus. Como eu disse, a família dele não era cristã, então ele não poderia pegar nenhuma fonte de nada. Então, a mãe, vendo o desejo do filho, procurou e correu atrás. A mãe era amiga de uma mãe adventista. A mãe adventista ajudou ela com algumas coisas. E aquela mãe também ajudou a mãe de John Woo a saber como passar naquele teste. E a resposta daquela mãe foi: vocês têm que ir na igreja adventista do 7º dia todos os sábados. Assim vocês poderão aprender sobre a Bíblia e o seu filho poderá passar no teste. A mãe ficou pensativa. Ela nunca foi numa igreja adventista do 7º dia e não queria muito que o seu filho fosse lá. Mas, relembrando do desejo do seu filho, disse que o seu filho teria que ir para a igreja adventista se quisesse passar no teste. O filho não pensou duas vezes e foi para a igreja. John Woo foi para a igreja com sua mãe e aprendeu muitas coisas da Bíblia. No primeiro dia, ele não entendeu muito bem as palavras que o pastor falava e também as palavras que estavam sendo ditas na Bíblia. Aquelas palavras eram novas e também difíceis para ele, mas ele estava se esforçando para entender. Mas no primeiro dia também, as crianças também não eram muito sociais com ele. Elas não falavam, mas John Woo sempre estava focado em uma coisa: aprender sobre a Bíblia. Lá ele aprendeu sobre muitas histórias e o que Jesus havia contado por meio do livro. John Woo havia ido para a igreja e só em algumas semanas já havia aprendido muitas coisas. Então, depois de um sábado, ele disse para a mãe: "Mãe, eu estou pronto." Então, a mãe ficou muito feliz que John Woo havia aprendido alguma coisa. Então, ela foi fazendo a matrícula do filho e chegou o dia do teste. John Woo tirou de letra, ciências, matemática, história e muitas outras matérias. Então chegou a matéria de religião. John Woo estava com medo, mas também estava confiante, porque tinha tudo em sua cabeça. Então a primeira pergunta foi: qual que é o quarto mandamento que Deus escreveu nas pedras? John Woo sabia essa. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A segunda pergunta foi: quem foi batizado por Felipe? Aquela John Woo sabia porque ele tinha estudado a Bíblia. Felipe batizou o etíope que estava andando na estrada. Aquele estava lendo o livro de Isaías na mão. A resposta também era correta. Agora chegou a terceira pergunta: o que acontece com a gente quando nós morremos? Aquela foi um pouco difícil para John Woo, mas ele conseguiu responder. O fôlego de vida dado por Deus volta para ele, mas não como alma penada. E o corpo fica na terra, esperando para a volta de Jesus. Aquela resposta estava correta. John Woo conseguiu passar no teste. E ele ficou muito feliz. Sua mãe também ficou feliz. Depois de algumas semanas, John Woo estava feliz, mas também não estava indo mais na igreja como ele ia antes. As semanas se passaram e John Woo começou a sentir falta da igreja. Todos os sábados de manhã, ele estava sentindo falta da escola sabatina e também da pregação no culto. Então, ele pediu para a mãe para voltar à igreja, porque ele gostava de ir lá e ouvir da palavra de Deus. A mãe deixou ele ir, porque aquela igreja foi uma boa influência para ele. A mãe também foi com ele, e lá foi batizada. Orem para que John Woo também aceite a Jesus e se batize, e ore também para que outras crianças possam se batizar naquela igreja. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você também gostou dessa história, não esqueça de vir aqui na próxima semana, que eu vou te contar outra. Se você tiver um pedido especial de oração, escreve aqui embaixo que nós estaremos orando por vocês.
Tchau!